Olá, vamos mergulhar fundo no relatório de janeiro de 2026 do Fundo de Agronegócio GCRA11. O que será que está por trás do desempenho, das estratégias e, claro, dos desafios desse fundo? Para começar, vamos direto ao que interessa, aquele número que salta aos olhos. E tá aí o número que mais chama a atenção, um dividend yield anualizado de 14,7%. É um retorno bem expressivo, né? Ele é calculado com base no que foi distribuído no mês e no preço da cota no mercado. Sem dúvida, é o principal atrativo do fundo neste momento. E na prática, o que isso significou no bolso de quem investe? Exatamente 68 centavos por cota. Esse foi o valor que caiu na conta em fevereiro, referente aos lucros que o fundo gerou lá em janeiro. Ok, vamos aprofundar um pouco mais, porque além dos dividendos, tem outros indicadores que são chave para a gente entender a saúde e a situação atual do GCRA11. Agora, olha que interessante essa tela. De um lado, o valor patrimonial, que seria o valor real dos ativos do fundo por cota, e do outro, o preço de mercado. A gente vê que a cota está sendo vendida com um belo desconto na bolsa. Isso pode ser tanto uma oportunidade quanto um sinal de que o mercado está vendo algum risco, provavelmente ligado àqueles desafios de crédito que a gente vai detalhar mais para frente. E para fechar essa visão geral, o fundo terminou janeiro com pouco mais de 6.800 cotistas. Isso dá uma ideia do tamanho da base de investidores que estão de olho no GCRA11. Agora, vamos para os bastidores. O que explica esses números todos? É aqui que o relatório do gestor entra, dando para a gente o contexto da economia e as decisões que moldaram o resultado do mês. Mas antes de seguir, uma pausa rapidinha só para a gente alinhar os conceitos, tá? O GCRA11 é um FIAGRO, ou seja, um fundo que investe no agronegócio. E o principal ativo dele são os CRAs, os Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Pensa neles como títulos de dívida do setor, como se o fundo estivesse emprestando dinheiro para as empresas do agro. O cenário econômico do Brasil em janeiro foi de uma inflação medida pelo IPCA bem comportada dentro da meta. E os juros básicos, a Selic, continuaram lá no alto. Essa estabilidade na taxa de juros é super importante para o fundo, e já já a gente vai ver o porquê. Então, aqui está o pulo do gato. O fundo gerou um resultado de 71 centavos por cota, mas escolheu distribuir 68. E aquela diferença de 3 centavos foi direto para a reserva gerencial. Essa reserva funciona como um colchão de segurança, sabe? Ajuda a garantir que as distribuições sejam mais estáveis no futuro. Certo? Agora que a gente já entendeu o contexto, vamos abrir o capô do fundo e ver exatamente onde o dinheiro está investido. A maior parte da carteira, quase 66%, está em CRAs, que é o foco principal. Aí, uns 28% estão em cotas de outros fiagros, o que ajuda a diversificar a estratégia. E, por fim, pouco mais de 6% estão em caixa, um dinheiro ali prontinho para aproveitar novas oportunidades ou cobrir alguma necessidade. E como esses ativos rendem? A grande maioria, 76%, está ligada ao CDI, que anda coladinho com a taxa básica de juros. Os outros 24% estão atrelados ao IPCA, nosso índice de inflação. Isso mostra uma carteira que é, na maior parte, pós-fixada e bem sensível ao que o Banco Central decide sobre os juros no país. E esse mapa aqui ilustra super bem a diversificação geográfica. Os investimentos não estão concentrados num lugar só. Eles se espalham por 7 estados, incluindo potências do agro como Mato Grosso, Bahia e São Paulo. Isso é ótimo porque ajuda a proteger o fundo de problemas de clima ou de economia que possam acontecer numa única região. Bom, agora a gente entra na parte mais delicada, mas que a gestão trata com muita transparência: os processos de recuperação de crédito. É aqui que os riscos do fundo aparecem na prática. Começando pelo CRA Castilhos, uma vitória importante. A Justiça decidiu que o crédito do fundo está fora do processo de recuperação judicial da empresa devedora. Isso abre o caminho para o fundo executar as garantias, ou seja, tomar posse dos imóveis que foram dados para segurar o empréstimo. No caso do CRA Três Irmãos, o processo já avançou para a fase final. O fundo agora é oficialmente o dono das propriedades. O próximo passo é vender esses ativos para recuperar a grana investida, e as negociações para isso já começaram. A situação do CRA Mitre é um pouquinho mais complexa. O plano de recuperação até foi aprovado pelos credores, o que é um ponto positivo. O problema é que a venda dos imóveis está parada por enquanto, esperando resolver umas contestações legais de outras partes envolvidas. Por último, o CRA Portal Agro. Esse aqui está na reta final de uma reestruturação bem sofisticada.
Basicamente, um novo fundo vai ser criado para comprar ativos da empresa devedora e o dinheiro dessa venda vai ser usado para pagar quem tem a receber, incluindo, claro, o GCRA11. Ok, saindo um pouco dos casos específicos, vamos olhar o cenário geral do mercado. Afinal, o desempenho do fundo também depende muito dos preços das commodities agrícolas. E janeiro, o que a gente viu foi o preço das duas principais culturas, soja e milho, caindo aqui no Brasil. A soja foi para baixo por causa da expectativa de uma safra recorde. Já o milho sentiu o peso dos estoques que estão bem altos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Em outros setores, o cenário foi meio misto. O preço do açúcar também caiu por excesso de oferta no mundo. Por outro lado, o etanol subiu, puxado pela forte demanda aqui dentro. E a pecuária viu os preços aumentarem porque a oferta de animais para abate ficou mais apertada. Certo, vamos juntar todas as peças agora. Depois de olhar desempenho, carteira, desafios de crédito e o mercado, qual é a fotografia do GCR11 hoje? Resumindo, a gente tem um fundo que entrega um dividendo bem alto, mas que vem junto com riscos de crédito bem claros, que a gestão está ativamente tentando resolver. O preço de mercado dele reflete esse risco, sendo negociado bem abaixo do valor real dos seus ativos. E claro, o futuro dele está ligado tanto às decisões sobre os juros no Brasil, quanto ao sobe e desce dos preços lá no campo. E isso tudo nos deixa com a pergunta central para quem analisa esse fundo. Com um retorno tão atrativo de um lado e esses desafios de crédito do outro, como é que o GCAR11 está conseguindo navegar essa balança tão delicada entre o risco e a recompensa? Fica aí uma reflexão importante. Obrigada pela companhia nesta análise.